Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo vamos falar sobre formas verbais do futuro com going to. Eu sou a professora Estela e esse é o nosso intérprete, Ronaldo. Hi, Ronaldo! O objetivo dessa aula é utilizar formas verbais do futuro com going to para descrever planos e expectativas e fazer previsões. Bom, você já deve saber que na língua inglesa existe mais de uma forma de tratar do futuro. A gente vai saber diferenciar melhor esta forma específica do going to, que costuma tratar de algo que você trata com mais certeza, que você costuma planejar passo a passo em sua cabeça. Linguistic Knowledge é o seu conhecimento linguístico. Será que existe somente uma forma de futuro na língua inglesa? Já conseguiu encontrar formas verbais do futuro em tirinhas? Você deve se lembrar que as tirinhas, as nossas comic strips, são um gênero textual que nos ajuda muito quando a gente está estudando a língua inglesa. Sim, porque as comic strips, elas têm um forte apelo visual. Você pode perceber as cores, você pode perceber a expressão das personagens, seus gestos e aí sim olhar para os balões de fala que vão ter, nesse caso, o nosso futuro com going to. Será que existe somente uma forma de futuro em inglês? Você já ouviu falar do futuro com going to? Vamos ler uma comic strip com essa forma verbal? E aqui temos a comic strip. Essa comic strip do Jim Davis vem com o seu personagem clássico muito conhecido aqui no Brasil e no mundo. Esse é o Garfield e o seu humano, o John. Vamos ver o que eles estão conversando? Para começar, vamos fazer a leitura trabalhando um pouquinho da questão da sua fluência de audição. Então, apenas ouça tudo e tente acompanhar. Na sequência, a gente vai para uma outra habilidade linguística, que é a área da tradução. I'm going to frolic in the middle. They built a hotel on it. You could hang out in the lobby. Então, vamos lá. Primeira fala que nós temos ali. I'm going to frolic in the middle. I'm going to seria eu irei. E aí nós temos o verbo to frolic, brincar, se divertir, passar o tempo. Você já deve conhecer o verbo to play, que pode ser brincar, pode ser tocar, pode ser jogar. E aqui nós vemos um sinônimo dele, frolic. Então, eu vou brincar in the middle. Middle pode ser pasto, plantação ou ainda prado. Todos eles vão ser sinônimos também. Quando o John volta, olha só a expressão dele, ele já está um tanto desanimado. He's a little bit sad. E ali diz, they built a hotel on it. A palavra hotel você já conhece, hotel. Eles construíram um hotel lá, no que antes era uma plantação. E aí o Garfield diz, you could hang out in the lobby. Hang out, aqui nós temos um phrasal verb, uma locução verbal. Hang out seria divertir-se, passar um tempo, enquanto lobby vai ser um salão de entrada. Então é muito comum a gente ver os salões de hotel terem um grande espaço e aqui no Brasil também ser chamado de lobby. Lobby seria o mesmo que entrada, ok? Conseguiria adivinhar sobre o que eles estão conversando? Então, vamos interpretar esta tirinha. Vamos lá. Para começar, vamos a question number 1, a questão número 1. O que você imagina que significa a palavra frolic? Vamos ver se vocês prestaram bastante atenção na leitura que nós fizemos juntos.
Então vamos lá, o que será que significa frolic? Lembra que a gente viu até um sinônimo que nós já conhecemos dos primeiros anos de língua inglesa? Frolic significa brincar, poderia ser também divertir-se, passar o tempo. Agora, vamos ainda a essa sentença. I'm going to frolic in the middle. What's the meaning of this sentence? Qual é o significado dessa sentença? I am going to frolic in the middle significa estou indo brincar no campo. Se você colocou alguma resposta diferente, digamos que ao invés de brincar, você colocou divertir-se, isso também vai ser uma tradução correta e faz parte do processo de tradução a gente melhorar nosso repertório lexical em inglês e no português também ao fazer tradução. Então, você poderia colocar no campo, no prado, na plantação e assim enriquecer o seu vocabulário na sua língua nativa também. Vamos agora a mais uma análise desse nosso gênero textual Comic Strip, a tirinha. They built a hotel on it. Veja só como ele está ali desanimado. E o Garfield, com sua cara de entediado, já com outro balão, que é o balão de pensamento, porque você sabe que o Garfield, ele fala para nós leitores, mas para a personagem que está interagindo com ele, não. You could hang out in the lobby. E aí? Why is John discouraged? Por que afinal o John está tão desanimado? What is Garfield thinking about? Do you have an idea? Sobre o que o Garfield está pensando, você faz uma ideia?
Olha só, John está desanimado pois construíram um hotel no campo. Você se lembra? Ele estava indo lá no meio da plantação, no meio do prado, se divertir e o plano dele foi por água abaixo. Ele estava fazendo um planejamento no futuro. Ele estava falando, I am going to... E assim a gente já entendeu um pouquinho mais sobre esse tempo verbal. Garfield pensou que ele poderia ter passado um tempo se divertindo na sala de recepção do hotel. Olha, o Garfield, como personagem que é animal, gato, ele vai pensar como um felino, ele pode se divertir em qualquer lugar. Mas a gente sabe que nós, como humanos, quando a gente faz um planejamento para o nosso futuro próximo, para esse next future, que é o que vai ser usado com o going to, é muito comum a gente perceber que uma mudança de cenário pode fazer com que todos os seus planos fiquem diferentes, sim? Então, aqui nós temos o termo hangout, que é passar um tempo, e lobby, que seria a sala de recepção ou sala de entrada. Quando usamos o futuro com going to, afinal? O going to expressa algo que já foi planejado, uma certeza ou decisão concreta do que será feito ou vai acontecer. Assim como outras verbal tenses, assim como outros tempos verbais, a gente vai ver agora suas variações. Em affirmative form, a forma afirmativa, em negative form, que seria a sua forma negativa para você dizer que não, e ainda a interrogative form, que é a forma interrogativa, aquela que a gente usa nas questions, nas perguntas. Então vamos lá. A affirmative form com going to é I'm going to France next year. Olha só. Se a gente fosse fazer uma tradução literal do going to, você poderia até falar, eu estou indo a fazer isso. Mas diz uma coisa, essa tradução, ela teria a ver com a sua linguagem do seu dia a dia? Não, né? Então, a gente vai colocar no futuro dizendo eu irei, eu farei e sempre passando o verbo para essa forma de futuro sem você necessariamente ter que achar uma tradução literal para a expressão going to. Você já sabe, ela está ali para colocar o verbo significativo no futuro, então já faz isso no seu pensamento e fala assim, I'm going to France next year, eu irei à França no próximo ano ou no ano seguinte. Agora, na negativa, para você fazer uma negação em inglês, existe o no, que é o não que vem isolado, e quando você está em uma sentença verbal, a gente vai ter o not. Ele vai vir aqui junto com o verb to be, o verbo ser ou estar, que vai ser nosso verbo auxiliar. Ele sempre vai vir antes do going to. Então, lembre-se, eu estou, I am. I'm going to France next year. Era a minha afirmativa, na negativa vai ser I am not going to France next year. Eu não irei à França no próximo ano. E aí, vamos ver o que acontece na pergunta. Bom, é fácil você se lembrar que toda pergunta em língua inglesa ela é sinalizada desde o princípio. Então, o verbo que estava depois do sujeito vai vir à frente para falar para você, ó, tá piscando aqui, isso é uma pergunta, preste bastante atenção, você vai me responder algo. Então, se na afirmativa você tinha I'm going to, agora você vai ter am I going to? Vamos conferir isso na sentença. Am I going to France next year? Eu vou para a França no ano que vem? Eu irei à França no ano que vem? Além disso, o going to também expressa uma conclusão sobre algo que acontecerá baseado em alguns fatos. Então, de acordo com as evidências, você consegue fazer a sua previsão. Quando você sinalizar isso, não que seja uma previsão do futuro sobre o destino, e sim uma previsão. Bom, se eu for na chuva, eu vou me molhar. Aí sim você vai usar o going to. Vamos dar uma analisada. A affirmative form, a forma afirmativa é she's fast, she's going to finish the homework. Ela é rápida? Bom, presumo que por ela ser rápida, she's going to finish the homework. Ela vai terminar a tarefa de casa. Agora, a negative form. Na negativa vai ficar assim. She's not going to finish the homework. Então,
ela não vai terminar a tarefa. Poderia presumir isso também? Você poderia dizer, she's slow, ela é lenta, não vai terminar a tempo. E como eu faria uma pergunta? Veja só. She's fast. Is she going to finish the homework? Então, percebe? Se na forma afirmativa era she is going, ela está indo a ou ela irá, agora eu vou perguntar, is she going to? A mesma forma verbal do verbo to be, que é o nosso verbo auxiliar, e eu só mudo a ordem, mando ele para frente do sujeito, sinalizando que esta é uma pergunta. Vamos a mais um exercício? Exercise number 3. Vejam ali, temos a sentença que está no futuro com going to. I'm going to the frolic in the middle. Why is John using the future with going to? Por que o John está usando essa expressão do futuro com o going to? Quando nós usamos o why, a sua resposta, caso seja feita em inglês, vai ser because. O why é o porquê separado que nós usamos em pergunta ao fazer a tradução. E no português nós teríamos o equivalente à resposta ao porquê junto. Esse porquê junto em inglês então vai ser because. E aí, se você não dá conta ainda de usar todo o seu vocabulário em inglês, você pode responder em português também, tá tudo bem. O importante é você mostrar essa comprehension text, essa compreensão de texto. Porque ele está falando de uma ação que já estava planejada. Ele foi andando e só foi avisando. Eu vou lá, hein? I'm going to the meadow. Eu estou indo ao prado. Agora temos o exercise number 4. O exercício número 4 é um exercício que vai poder ser usado junto ao seu professor. Então você tem feito as suas aulas no Google Meet e você pode falar para o seu professor, olha, eu já estou fazendo o planejamento, I'm going to do the homework, eu vou fazer esta tarefa de casa. Você pode olhar para mim se ficou tudo certo? Você quer atribuir algo ao meu rendimento? Capricha bem na atividade para combinar com o seu professor. Ela pede assim, using going to, usando a forma verbal going to do futuro, write 3 plans you have for the future. Escreva 3 planos que você tem para o futuro. Lembrando, esse é um futuro que ou você pode presumir por um fato, então você pode falar I'm studying a lot, eu estou estudando muito. I'm going to
have good rules, good grades. Eu vou ter boas notas. Esse é um exemplo. Tenta aí elaborar 3 que você consegue presumir que vão acontecer em um futuro bem próximo, que você consegue vislumbrar, que você consegue ver à sua frente, ok? Bom, você deve ter pensado em algumas sentenças para você fazer com o uso do going to, e aqui tudo vai ser muito subjetivo, ou seja, vai ser muito pessoal, vai depender do que você tem como experiência e vai variar os seus planos dos planos dos seus colegas que estão na mesma turma. Então, o único cuidado que você tem que ter é usar o I com a letra maiúscula, porque significa eu. Na sequência, usar o verbo to be, am, I am, e então going to, e na sequência vai vir um verbo significativo e o seu complemento dependendo do verbo. Então, what did we study today? O que nós estudamos hoje? Nós vimos como identificar formas verbais do futuro com going to em tirinhas. Nesse vídeo nós falamos sobre formas verbais do futuro com going to. Espero que vocês tenham gostado e até breve. See ya!